Pablo Marçal e Neném raspavam dinheiro de trabalhadores em contas bancárias. Onde foi parar Neném? Onde foram parar Johnny, MacGyver e Kozak, os demais integrantes da quadrilha que enganava pessoas do povo, donas de casa, aposentados, onde Marçal assinava um e-mail como Primo Correria? O chefe da quadrilha condenado em Goiás por furto qualificado era um pastor, Danilo de Oliveira. Você sabia que ele virou bispo no Paraguai e o irmão de Marçal ministra cultos na mesma igreja? Mesmo assim, o candidato à prefeitura de São Paulo diz que não tem nada a ver com essa gente. Vamos fazer uma pergunta sincera. Você acredita? Quem eram e onde estão os demais integrantes da quadrilha? De olho nos ruralistas, foi atrás, neste que é o 9º episódio da série Endereços, sobre o poder em São Paulo. Porque o eleitor tem o direito de saber em quem exatamente está votando. Um banho de sangue no campo brasileiro. Essa questão do aquecimento global, eu não acredito. My name is Eduardo Giral. Agora, esse discurso de 30 milhões passando fome não é verdade. Nossa, capturaram aqui, chefe, ó. O negócio tá novo. Oi? O negócio aqui em casa tá novo. Capturei hoje. O chefe de Marçal nessa captura de contas bancárias era Danilo Oliveira. Nossa reportagem descobriu que hoje ele é bispo da Igreja de Cristo Ministério Nova Terra, em Loma Pitá, região leste de Assunção, Paraguai. Marçal tinha 18 anos quando se integrou à quadrilha de hackers. Era responsável por disparar e-mails e tinha a senha do chefe. Eu entro no dentro do seu e-mail com a senha que ele Primo Correria, mando dele pro meu, só que fica salvo dentro do seu. Aí esse Primo Correria é o que eu vou mandar. Primo Correria, Marçal? Conta pra gente o que significa isso. O que é uma correria? Em 2005, foram apreendidos em sua residência em Goiânia 3 cartões de crédito em nome da empresa Hermon Hospitalar Limitada, um em nome da sua mãe e 5 cartões em nome de outra pessoa. As provas foram importantes para a sua condenação. Hoje, diante das câmeras, Primo Correria renega Danilo. Muito inocente de ter que trabalhar com gente que não tem caráter. Eu respeitei porque ele era um líder religioso. E eu consertava esses computadores e eu posso falar o seguinte, me arrependo de ter aproximado dessa pessoa. Mas Pablo Marçal se mostra muito próximo do irmão, Hudson Marçal, candidato a vereador em Goiânia pelo PL. Este observatório apurou que o pastor Hudson já pregou na mesma igreja do bispo Danilo, que alterna seus cultos entre a Assunção e os municípios goianos. Era em uma kitnet em Aparecida de Goiânia que Danilo e Marçal faziam as tais capturas, o furto dos correntistas. Quem também operava por lá era o experiente Carlos Maier Abreu, o Neném. Em 2001, Neném foi processado em Marabá por integrar uma quadrilha que fazia phishing. Trata-se do mesmo crime pelo qual Marçal, Danilo e Neném foram presos. É uma referência em inglês ao verbo to fish, pescar. O criminoso manda um falso e-mail com um vírus que captura no computador informações pessoais da vítima e aí limpa a conta bancária dela. A Polícia Federal calculou na época que o golpe da pescaria somava 100 milhões de reais. Em valor corrigido hoje, isso significa mais de 500 milhões de reais. Meio bilhão. O laboratório tecnológico da quadrilha foi Parauapebas, também no sudeste do Pará. O município chegou a ser conhecido como berço de hackers, como Ataíde e Florencio, criadores de vírus Cavalo de Troia. Mas esses não integravam a quadrilha de Goiânia. Neném, sim, foi a partir de Parauapebas que ele levou seu know-how para outros lugares. Em 2003, ele tentou aplicar golpes em Pernambuco, mas acabou sendo preso em um hotel no centro do Recife, sob a acusação de clonar cartões de crédito. Isso antes dos golpes com Danilo e Marçal. Outros integrantes da quadrilha mudaram de ramo. Ederson Alves Vieira, o MacGyver, chegou a ter um comércio de máquinas agrícolas em Taguatinga, Distrito Federal. Antes da condenação, em 2009, foi acusado de estelionato em 2 Irmãos, Tocantins. Ele comprou terras com documentos falsos. O dono descobriu
mas antes de consegui-las de volta, MacGyver já tinha vendido 35 cabeças de gado, veículos, tratores e outros equipamentos agrícolas. No mesmo ano, em Talismã, Tocantins, MacGyver participou de um assalto. Assalto mesmo, com refém, com tudo. A quadrilha tentou levar o trator da família. Diante do flagrante, a polícia detectou que o preso era procurado pelos crimes de outra quadrilha, a de Danilo e Neném. O goiano MacGyver morreu em Brasília em 2022, aos 54 anos. Outro integrante da quadrilha em Goiânia era Ricardo Ribeiro Kozak. Hoje ele é dono da Cosagro Reflorestamento e Agropecuária. Kozak era o responsável pelo transporte da quadrilha. Até liberava o carro para um jovem dirigir, que mal tinha tirado a carteira de motorista, Pablo Marçal. Kozak disse ao Estadão que o jovem Marçal só prestava serviços. O mesmo discurso de defesa do coach, que agora diz que não é mais coach. O empresário diz ser admirador de Marçal e é bolsonarista convicto. O único medo que eu tenho é que cassem a candidatura dele, diz Kozak. Não tem lei mais, não tem. Qual a explicação para Bolsonaro não ser presidente? Formado em Direito, o empresário responde a um processo por alugar uma residência em Anápolis sem o conhecimento da proprietária do imóvel. Outro nome da quadrilha, flagrado em Goiânia, era Johnny, outro que aplicava golpes no sudeste do Pará. Jonatas Rodrigues Borges e outro membro da quadrilha chamado Rafael saíram de redenção para se unirem a Neném. Onde está Johnny? Sabemos que em 2017 ele foi preso em um hotel na região da Cracolândia, em São Paulo, com 30 carteiras de identidade falsas. O bispo Danilo e Neném, dois líderes da quadrilha, foram condenados em 2018 a mais de 6 anos de prisão. Pablo Marçal levou uma pena de 4 anos e 5 meses, mas ela prescreveu. Ele enriqueceu, ensinou a ser bilionário e disputa a prefeitura de São Paulo. Sua declaração de bens à Justiça Eleitoral omite vários itens, como mostramos em vídeo anterior da série Endereços. Não declarou as fazendas, Marçal? É nesse vídeo que a gente conta que ele compra dívidas de fazendeiros com agiotas para conseguir um melhor preço. A gente conta não, é ele mesmo quem conta, em vídeo ao lado de Renato Cariani, aquele investigado por tráfico de drogas. Marçal diz ser necessário fazer network com agiotas. Neném, não, ele não é candidato. Porque não pode. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, ele está inelegível desde 2018 e até 2026, pelo mesmo crime de Marçal. De olho nas eleições, de olho na justiça, de olho nos ruralistas. Em tempo, este observatório está em plena campanha de arrecadação de recursos para manter sua equipe durante a campanha eleitoral. Você pode fazer um Pix ou colaborar a partir de R$ 25 mensais e com isso receber um de nossos boletins diários, de olho no agronegócio, de olho nos conflitos, de olho na comida, de olho no ambiente. De Olho nos Ruralistas é um projeto de jornalismo investigativo e de pesquisa que dá nome aos bois. Fazer jornalismo sério neste país significa sofrer pressões de diversos tipos, inclusive judiciais. E por isso pedimos seu apoio.